Landinho, Landinho! Aqui, Landinho! Em todos os lugares o boato que tá rolando é que esse ano você vai tentar o espanhol. Então, abre o jogo. Barcelona ou Real? Ih, não, vocês estão muito mal informados, entendeu? Eu vou tentar o espanhol, mas é no Enem. Afinal, é só essa camisa que eu vi. Hasta la prueba. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de língua espanhola. Mas antes, perdeu algum episódio? Vai lá em tvescola.org.br ou no youtube.com/TV Escola. Não esquece de se inscrever, hein? Bom, agora sim vem pra cá, professor Carlos Belém. Opa! E aí? Seja bem-vindo, Obrigado. professor, mais uma vez. Professor, a gente sabe que boa parte das questões de língua estrangeira abordam interpretação de texto. Por que esse foco? Se a gente pegar a competência voltada para isso, né? Ele não quer alguém que domine a língua, quer alguém que entenda a língua. Por isso, eu preciso, na verdade, não de ter alguém especialista, mas alguém que está entendendo o que lê para poder viver melhor, para poder entender aquele contexto, para poder se dar bem naquela situação. Por isso, a gente vai analisar o contexto e não algo específico. E como o Enem costuma avaliar essa habilidade, professor? Essa habilidade ou essas habilidades, vamos lá, essa competência, né? Isso, Nós a competência. temos aí algumas habilidades. Ele costuma avaliar, vamos ter vários gêneros textuais, a gente não se apega só a um. Na verdade, ele abre esse leque para ele conseguir atingir o que ele quer. Então, você vai ver um poema, você vai ver também restrito uma música, restrito não, poema, música, apesar da música ser considerada como poema, mas você vai ver bem dividido mesmo. Você vai ver uma campanha comunitária, você vai ver um texto publicitário, você vai ver um texto jornalístico. Então é um leque muito grande para ele conseguir avaliar essas habilidades. Pois é, texto jornalístico, que é o gênero da nossa questão de hoje. O que o estudante precisa saber sobre esse gênero? Bom, basicamente ele tem que identificar a fonte, porque a fonte manda em tudo. Porque assim, eu posso confiar na informação se eu tenho uma fonte confiável, parte daí. E segundo, eu preciso saber quais são as características desse gênero textual. Basicamente, eu não tenho opinião de quem escreve, mas eu tenho muitas informações sobre aquele assunto. É um fato atual e eu vou ter, de repente, pessoas dizendo, alguém está citando pessoas dizendo, a pessoas que são especialistas no assunto, ou então simplesmente o que está acontecendo. Bom, vai depender de quem escreveu, como escreveu e qual o objetivo. Mas eu consigo avaliar que aquilo é vamos dizer, uma notícia, basicamente como fonte, como ele escreve, ele é impessoal e a notícia sendo passada, essa informação sendo passada. Então, bora lá ver a questão, professor? Tá aí, questão 2 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, Perfeito, vamos lá. Revolução em la arquitectura china. Aqui vai falar uma notícia basicamente de um prédio que está sendo construído em tempo, assim, não comum para eles. Isso que é bem curioso. E vai ter, assim, umas partes desse texto, a gente vai ter que avaliar qual o objetivo e as consequências. O objetivo é de se fazer um prédio muito rápido e as consequências desse sistema, entendeu? Então, é uma nova forma de fazer prédio e essa informação é interessante para a gente, pois pode chegar aqui no Brasil isso, ou pode chegar em outras partes do mundo. Vamos lá. Levantar rascacielos em 19 dias. Levantar arranha-céus em 19 dias. Um rascacielos de 57 pisos no llama la atención en la China del siglo XXI, salvo que se haya construido en 19 días, claro. Y eso es precisamente lo que ha conseguido World Sustainable Bowling. Me desculpe, pessoal, não falo inglês, tá bom? Eu vou para a sigla, BSB. Una empresa dedicada a la fabricación de purificadores de aire y de equipos de aire acondicionado para grandes infraestructuras que ahora se ha empeñado en liderar una revolución con su propio modelo de arquitectura modular prefabricada.
Arquitetura modular, pré-fabricado, ou seja, eles já vão com aquilo pré-fabricado só para montar no lugar. Como subraya su precedente, subrayar lembra a gente de sublinhar. Sublinhar significa destacar. Em espanhol, sublinhar, subrayar significa destacar, né? O grande destaque, né? Zhang Wei, deve ser isso. É uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpia. Esse último término, qual termo, né? Limpia. Además, lo utiliza tanto para referirse al polvo, a poeira, que se produce en la construcción, como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones e permissos vários. Eu vou ter que traduzir essa parte para adiantar, para a gente adiantar, senão, por inferência, a gente conseguiria chegar lá. Porém, vai tardar um pouco a leitura. Vamos lá. Esse último termo, além de ser utilizado tanto para fazer referência à poeira que se produz na construção, como aos grossos, sobres, são envelopes, tá ok? Que suelen, que tem um costume de circular por debaixo das mesas em adjudicações, é como se fosse essa transação que a gente tem com a parte burocrática, entendeu? Da construtora. A gente vive, infelizmente, no Brasil, essa realidade. Em qualquer lugar do mundo também. E permissos vários, e várias permissões. Quero, olha só, começa com aspas. Há um destaque, vamos perceber que destaque é. Quiero que nuestros edificios alumbren una nueva era en la arquitectura y que se conviertan, se transformen en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. Sentencia. Olha só, aqui eu queria mostrar a vocês que está entre aspas para destacar que é a fala de alguém. Sim. E principalmente mostra qual é o objetivo dessa construção, né? A arquitetura e se transforma em símbolo pela luta contra a contaminação e a mudança climática. Vamos agora para, ainda não é o enunciado, continua a questão entre aspas. É como montar um Lego. Lego a gente conhece, aquele brinquedo. Sim. Apenas hay subcontratación, lo cual ayuda a mantener un costo bajo y un control de calidad estricto y nos permite eliminar también la corrupción inerente al sector. Então ela fala que você diminui vários valores e tal e diminui a corrupção que nasce, né, inerente, nasce com esse próprio setor, né? Explica la vicepresidenta de BSB e responsable del mercado internacional Yang Yang. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Lembra que a gente viu que o limpo é porque reduz a quantidade de poeira, mas também tem a outra parte que vai ser a questão aqui. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura reduz o contingente de mão de obra? Reduz, mas assim, o Límpia não está falando sobre isso, tá? Inibe a corrupção da construção civil? Também inibe, mas vamos ver se é esse o gabarito. Facilita o controle da qualidade de obra? Não, o Límpia não mostra que facilita isso. Sabemos que com essa estrutura de obra vai facilitar, mas não é o que o Límpia está fazendo referência. Apresenta um modelo arquitetônico conciso? Também apresenta. Otimiza os custos da construção de edifícios? Também otimiza. Mas o Límpia faz referência a duas coisas: redução de poeira e também redução da corrupção. Por isso, o gabarito é B de bola. Chega mais, professor. Claro. O Enem pode cobrar atualidades através de textos jornalísticos em língua espanhola? Sim, claro. Por quê? Ele quer que você esteja atento ao que está acontecendo não somente no Brasil, mas também Europa e América Latina. E por que a América Latina ganha um grande cenário? Porque nós estamos ao lado, né? A gente pertence a essa América Latina e qualquer país, a maioria, você faz fronteira com o Brasil e tudo que afeta eles pode afetar-nos também. Então, assim, é importante que a gente esteja correndo atrás de informações
que nos tragam informações dessa América e da América que fala o espanhol. E se você for aos Estados Unidos, você vê que 80% do sul dos Estados Unidos também fala o espanhol. Tanto é que eu fiz uma viagem, fui para Disney, me dei muito bem, não falo uma palavra em inglês, mas não precisou, porque todos falavam espanhol e agora a gente consegue acessar essa informação e a gente consegue ter a informação, vou dizer assim, mais real, porque às vezes os nossos meios de comunicação podem de alguma forma tendenciar. E eu me lembro de uma informação, não entrando em especificidade, mas eu me lembro que eu li no Brasil e li na Espanha. O ponto de vista era totalmente diferente sobre o mesmo eixo. Então, isso, a gente ter, não vou falar o domínio, mas ter a aquisição da informação através de outra língua, faz a gente ter a nossa própria opinião, a partir de opiniões diferentes. Por isso a importância. Então, ler jornais de outros países que falam língua espanhola é sensacional. Jornal e uma coisa muito curiosa, charge. As charges, elas vão trazer coisas atuais, né, situações atuais, uma brincadeirinha, coisa engraçada atual, e vai te deixar assim, por que ele está fazendo isso? Com o que ele está brincando? E a gente acaba pesquisando mais situações, mais textos para poder entender melhor aquela charge. E ela é engraçadinha, é legal, e então te faz despertar outras curiosidades, e é um outro gênero. Charge é bom porque é curtinha e dá pra ler até no intervalo, né, professor? Isso, e dá pra dar umas boas gargalhadas, né? Historinhas também, entendeu? Então isso tudo faz parte pra nossa aquisição e faz parte pra gente poder fazer uma boa prova de língua estrangeira. Professor, quando a gente está falando de interpretação de texto em língua espanhola, o que o Enem espera do estudante? Bom, espera que o estudante, como a gente vem falando, reconheça o cenário geral, não simplesmente algo específico. Ele quer que o estudante não saiba a língua especificamente, mas consiga ler um texto e entender perfeitamente. Perfeitamente é exagero, mas entender o que o texto quer passar. O Enem pede ao aluno que leia de forma geral, leitura de mundo. E se ele é um bom aluno em história, um bom aluno em português, um bom aluno em matemática, ele tende a ser um bom aluno na leitura da língua espanhola. Fora que já é interessante, né, saber outra língua, né, professor? Sim. Já é maneiríssimo. É importante não só saber a língua, é saber a cultura. Uma das habilidades deixa bem claro o seguinte, eu tenho que saber a cultura da outra pessoa, não preciso saber de todos os países que estão falando espanhol, mas eu preciso saber a cultura. Às vezes a gente não sabe a do nosso país, que é considerado um país-continente, entendeu? E isso é importante para a gente fazer uma boa prova, que é uma prova que vai para todo o nosso país. E outra coisa importante é dar uma olhada na cartilha do Enem, que está lá no site do INEP, né, professor? Com certeza, ali vai estar tudo especificado, a gente já falou algumas vezes, mas é bom o aluno dar uma olhada para ele não levar nenhum susto e ratificar tudo que a gente está falando aqui. Isso aí, perfeito. Então, partiu mais uma questão? Sim, partiu. Simbora! Questão 91 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Como a gente estava falando anteriormente, fala de cultura, a gente precisa de entender a cultura do outro. E a gente vai entender um pouquinho como eles tratam, como eles lidam, a gente vai ver a região, com pessoas que já morreram, entendeu? E o diálogo que eles têm. Vamos para a questão. Bora lá. Desde luego que para quienes continuamos escrevendo em quechua, olha só, lógico, desde luego significa lógico, que para quem continuamos, ele acaba de se incluir. Escrevendo em quechua é uma língua indígena, então ele está se incluindo, então ele vai falar com muita autonomia. Ele ou ela, eu ainda não vi quem é, entendeu? A gente vai ver lá no final se é ele ou ela. Eu estou falando ele de orelhada, mas pode ser ela também. Em Aymara ou em las lenguas amazónicas, ou recreamos en castellano el subyugante universo andino. El mayor obstáculo es, sin duda, el lenguaje. Como hacer verosímil? Verossimilhança, eu vou pedir aos alunos depois para darem uma olhada mais detalhada, mas é associar, existe verossimilhança interna, externa ao texto, e há um diálogo aqui entre o que eles vivem e o que eles passam. Verossimilhança interna, eu falo que um elefante voa dentro do texto e depois cito esse elefante voando, verossimilhança interna. Agora, se eu chego e falo que eu vi um elefante voando na rua, trazendo como aquilo sendo real, uma verossimilhança externa, aquilo não existe. Então eu tenho, quando eu leio um texto, a verossimilhança externa, que é o mundo que eu vivo mesmo, e a verossimilhança interna, que é o que eu construí
para eu poder dizer no texto. Ali a gente vai ver uma construção que é do mundo andino, mediante la palabra. Lo que de por sí es increíble en ese arcano territorio donde las fronteras entre vida y muerte, mundo natural, sobrenatural, não existem. Está falando que não existe essa vida e morte e o real, o sobrenatural. Não existe a fronteira. Está tudo junto. Eles encaram como sendo a realidade deles. Então, eles já construíram uma verossimilhança para lá. Então, ele pode acabar falando algo que a gente não acredite, mas para eles é real. É uma verossimilhança para eles, tá? Vida e muerte, mundo natural, sobrenatural. Não existem e é comum, más bien, toparse en un cruce de caminos con un ángel andariego, con un anjo andarilho, o recibir tal vez en una siembra de papas, en un semear de batatas, tá? La visita inesperada de un familiar muerto que viene del más allá. Então ele consegue dialogar e receber uma visita de alguém que já morreu. Um anjo, né? A visita de alguém. Do anjo, de alguém que morreu. Para eles isso existe, tá? A verossimilhança naquela parte ali existe. A prevenir-nos sobre el clima, ou porque simplesmente tiene sed e deseja um pouco de chicha de maíz. É uma bebida de maíz. Maíz é milho, tá? E milho é muito usado por eles. E tem vários tipos de milho, tá? No obstante, ou seja, porém, a ello, muitos alunos se confundem. Ello não significa ele, significa isso. Ou seja, isso que foi abordado anteriormente. La poesía quechua contemporánea, la escrita por Alencastre, por ejemplo, tiene autor y códigos propios. Y ya no más ese carácter colectivo, anónimo y oral de los inicios, cuando estaba conformada por oraciones e hinos que, de acuerdo a su naturaleza, eran wawaquis. Eu não sei pronunciar essa língua indígena, tá? Invocações para enterrar a um infante muerto, a uma criança que morreu. Ailes, poesia épica. Arais, poesia amorosa. Querraswas, cantos de regozijo, ou seja, de gozo, de festejo. Huancas, entre outros. Ni siquiera la luminosa personalidad de José María Arguedas confinó al limbo al poeta Alencastre, de quien dijo era el más grande poeta quechua del siglo XX. Ou seja, aqui está falando que essa cultura era passada de forma oral. Hoje a gente já tem quem escreve isso, entendeu? E quando os espanhóis chegam aqui, a gente tem, tudo foi colocado na história, só que a gente só tem um ponto de vista do espanhol. Na verdade, a literatura espanhola, ela é bem rica, ela chega a ter o ponto de vista do indígena, só que tem um problema, escrito por um espanhol. Então, como eu vou ter um ponto de vista na descoberta do indígena escrito por um espanhol? É contaminado. Então, esse ponto de vista a gente começa a ter agora escrito há pouco tempo, porque antes era a história passando e quem conta um conto aumenta um ponto, então acaba modificando. Vamos agora para o comando da questão. Segundo Di Gonçalves, embora seja difícil dar verossimilhança ao universo cultural andino, ao escrever em línguas indígenas ou em castelhano nos dias de hoje, a poesia quechua baseia-se na tradição oral, constitui-se de poemas cerimoniais, costuma ter um caráter anônimo, possui marcas autorais, busca uma temática própria. Vamos analisar passo a passo. Eu achei complicado, né, professor? Também. Tem muitas coisas ali que tem a ver. Também. Mas olha a resposta. Olha que coisa interessante. Baseia-se na tradição oral. Baseia-se. Mas agora a gente já tem a escrita. Tá? E o comando da questão, falando aqui para dar verossimilhança, preste atenção. Como eu consigo dar verossimilhança? Eu, a partir do meu ponto de vista, eu vivendo lá. E quem começa fala, continuamos. É essa pessoa que escreve
dela, entre aspas, vivendo, passando Sim. por aquilo. Então, ela consegue dar verossimilhança a partir do ponto de vista dela. Então, vamos perceber o continuamos, primeira pessoa do plural, e ali no comando verossimilhança. Eu quero isso, tá? Então, baseia-se na tradição oral. Esse não é o foco. A base é essa, mas eu já tenho a escrita. Mas a minha pergunta não foi essa. Constitui-se de poemas cerimoniais. Não somente isso. Costuma ter um caráter anônimo. Agora você tem um poeta escrevendo, então antes sim, mas agora você já mudou. Possui marcas autorais. Por que marcas autorais? Se ele conta o mundo dele como é, tem que ser a partir do ponto de vista dele, autoral. E quando fala ali continuamos, é ele falando não só dele, mas também do povo dele, tá ok? Busca uma temática própria. Claro que tem que ter uma temática própria, né? Mas assim, o gabarito é dedidado. Você possui marcas autorais. Essa questão sim é difícil, mas você tem que perceber o que o autor quer. Ele quer ver se você é capaz, não de analisar essa cultura, mas de analisar como ela se deu, como ela formou. É através de pessoas falando da própria cultura. E aí eu dou um depoimento para essa verossimilhança existir, eu tenho que mostrar como eu enxergo aquilo, por isso possui marcas autorais. Perfeito. Então, resposta correta, opção D. Possui D de dado. marcas autorais. Perfeito. Chega mais, professor. Como você falou, essa questão aí era puxada, né? É puxadinha. Mas assim, não é tão puxada, mas você viu que o vocabulário não foi exigido. Exigiu que você entendesse de leitura. E aí, para eu conseguir me dar bem também em português, eu preciso da leitura. E de qualquer outra, eu preciso da leitura. A prova, tirando redação, que também vai exigir a leitura para você fazer bem uma redação, ela é toda leitura. Bom, para o estudante que vai fazer o Enem, é importante ele conhecer autores espanhóis? Ou que falam a língua espanhola? Olha, eu acho que mais que autores espanhóis, é bom você aprender, mas você tem a literatura também latino-americana fantástica. Infelizmente, a Espanha não reconhece muito, atualmente mais. Porém, eu tenho aqui grandes obras literárias, mas também não é só isso. Eu preciso saber muito mais atualidade. E chegou o nosso momento Pop Prof. Tem muito falso amigo na língua espanhola, tá certo? Sim. Essa falsidade não te magoa? Não, não magoa. Isso mostra, para mim, que a língua, ela tem evolução. A gente tem a mesma origem e para cada qual é uma percepção diferente. Eu vou falar uma palavra básica que é esquisito e exquisito. Esquisito em português é diferente da maioria, só que pro lado negativo. E no espanhol, esquisito, exquisito, é diferente da maioria, só que pro lado positivo. Uma mulher exquisita é uma mulher lindíssima. Entendi. Então eu acho lindo. Essa diferença aí é muito linda. Então você é um professor a favor da falsidade? É isso? Não, eu sou a favor da diversidade. Diversidade, não falsidade. Não, falsidade. Mas você não gosta dessas paradas, tipo assim, diretas, assim, mais direto? Olha, tanto é que eu não uso o vocábulo falso amigo. Você usa o Porque quê? amigo não é falso, eu uso heterossemântico. Hétero é diferente, semântico significado. Heterossemântico. Então, em vez de heterossemântico, a gente pode usar verdadeiros inimigos. Pronto. Interessante, mas inimigo é muito forte. E verdadeiros inimigos significa que eles são inimigos, mas não são, cada um tá numa língua e depende do contexto. Mas com texto ou sem texto? Com texto, sem texto, mas qualquer enunciado que você tenha tem que ter um texto, mesmo que não seja falado, simplesmente gesticulado. Isso tudo é informação, isso tudo é leitura. A leitura é 40% falada ou escrita e 60% é gestual, olhada, cheiro, tudo isso. Isso tudo é leitura e eu preciso disso tudo para entender alguma coisa. É isso aí, por isso que eu falo que eu não entendi nada. E esse foi Carlos Belém no nosso Momento Pop Prof. Professor, aproveita e deixa mais uma dica de fonte de estudos, assim. Fonte de estudo? É, o que você Vamos quiser. Lá. Eu tenho visto muito Casa de Papel, mas já tá antigo. Tô achando bem interessante, tá? E principalmente que trabalha questões sociais. Isso que é o foco. Não só isso, você pode ver um filme em espanhol, isso é para despertar a curiosidade. Mas a base nossa não vai ser nenhuma coisa, nenhum vídeo. A nossa base vai ser leitura. Então, se você vê que há um destaque num vídeo, vai ler alguma coisa sobre ele. Outra coisa, qualquer jornal eletrônico tem a parte mundo.
você clica lá no Mundo e você vai ver várias informações. Aquela que mais tem relevância com o Brasil ou que de alguma forma respingue no Brasil, você pega e leia aquilo. Vai ser mais fácil, porque se você viu essa informação aqui, você vai entender muito mais fácil. Professor, muito obrigado, cara. Mais uma vez, muito obrigado por toda a ajuda, viu? Estamos aí. Volte sempre, hein? Com certeza. Não esquece, quer ver mais conteúdo? É só conferir os outros episódios. O endereço está na tela, tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Hora do Enem fica por aqui. E até a próxima.